Excelência, eu estava vendo aqui que eu juntei apenas provas documentais, né? Então, se fosse possível, na verdade, provas documentais mesmo, se fosse possível a apresentação das mesmas. Não, tudo bem. A gente relata que se o seu relator não assim o quiser, a gente pode aqui fazer aqui também aqui da mesa do pleno aqui, tá bom? Ok, obrigado. Invocando a presença de Deus, dou por aberta, então, essa sessão do Tribunal Pleno, edital de citação e intimação número 13, 2023, dia de hoje, 23 de novembro, uma quinta-feira, e que temos 3 processos na pauta. Agradecer aqui os nobres pares, a doutora Gisele, que se encontra aqui pessoalmente aqui no tribunal, aqui o nosso parqueio esportivo, na pessoa do procurador-geral, doutor Denis, também aqui presencialmente nossa secretária, e sim, os nobres pares que se fazem presente virtualmente aqui, doutor Arthur, doutor William, doutor Fernando, e também cumprimentando todos os advogados, na pessoa do defensor, do ilustre doutor Vinícius Fragoso, que é o representante aqui, o nosso defensor do Cianorte. Sem mais delongas, passo a palavra, então, ao doutor William, pois nesse ato apregou o item 2 da pauta, o recurso 25, autos 265, 2023, em que trata-se de um recurso do Cianorte Futsal, referente à decisão da segunda comissão disciplinar. Tem a palavra do outro relator para referir o relatório. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, presentes presencialmente, doutor Arthur, presente de forma virtual, assim como eu. Cumprimento o outro procurador-geral, doutor Denis Almada, senhora secretária, doutora Ana, doutor Fernando também, que está virtualmente, e ao defensor advogado, doutor Vinícius Fragoso. Pois bem, senhor presidente, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pela segunda comissão disciplinar, que apenou a EPD recorrente nos seguintes termos. São 2 fatos, né? Em relação à primeira condenação, por unanimidade de votos, condenado a pena de multa no valor de R$1.000 e uma perda de mando de campo em concreto, por infração ao artigo 213, inciso 1º, 2º, parágrafo 1º do CBJD. Por unanimidade de votos, fato 2, condenado a pena de multa no valor de R$2.000 e 2 perdas de mando de campo, em concreto, por infração ao artigo 213 do CBJD. Em relação ao fato 1, a recorrente foi apenada em razão dos seguintes fatos narrados em súmula. Primeiro fato, aí eu vou ler o relato do árbitro em relação a isso. Primeiro fato, aos 30 minutos e 48 segundos, após a marcação de uma falta para a equipe do Apucarana Futsal, pelo árbitro auxiliar, próximo onde encontrava-se a torcida organizada do Cianorte Futsal, alguns torcedores arremessaram copos com líquido dentro da quadra de jogo. Por conta dessa situação, o jogo ficou parado, né, aproximadamente 5 minutos, até que os enxugadores pudessem secar aquele local. Depois o jogo prosseguiu até o seu final sem nenhum incidente. No que se refere ao fato 2, a recorrente foi apenada em razão do seguinte relato em súmula. Abre aspas, após o apito final, os jogadores e comissão técnica da equipe visitante permaneceu no centro da quadra, esperando que a torcida organizada da equipe do Cianorte Futsal pudesse sair da arquibancada, até porque estavam próximos da entrada do vestiário da equipe visitante. O tempo de espera foi de aproximadamente 20 minutos, até que os seguranças da equipe visitante pudessem acompanhar a saída da quadra de jogo até o vestiário. Vale ressaltar que tinha segurança da equipe mandante, 4 no total, e ainda 3 da polícia militar. Durante a saída, os torcedores da torcida organizada jogaram vários copos, garrafas descartáveis com líquidos, atingindo alguns atletas e comissão técnica durante a saída da quadra de jogo. Em suas razões recursais, a EPD sustenta, em relação ao primeiro fato, que a paralisação da partida por 5 minutos não se deu pela gravidade do ato,
mas sim pela demora, desleixo, desídia ou preguiça do rodoboy, que é aquele profissional que seca a quadra, né? Em secar a quadra com mais celeridade, já que em súmula constou que alguns poucos torcedores jogaram líquido na quadra, não justificando o apenamento severo imposto. Em relação a esse ponto, pleitei ao final a minoração da multa aplicada para o patamar mínimo e a retirada da pena de perda de mando. Em relação ao segundo fato, a recorrente sustenta que é comum que a torcida mandante demore mais para sair do evento, não podendo ser considerado como ato de desordem à espera de 20 minutos para o esvaziamento do ginásio. Argui ainda que causa estranheza que os torcedores, mesmo que conduzidos por segurança e policiais militares, continuassem a atirar objetos em quadra. Por fim, sustenta que tomou as medidas necessárias para se evitar os fatos ocorridos, tais como a contratação de seguranças particulares, ofício à polícia militar, bem como veiculou mensagens educativas aos torcedores para que se abstivessem de lançar objetos em quadra. Pugna nesses termos também pela minoração da multa aplicada ao patamar mínimo e afastamento da pena de perda de mando. O recurso foi regularmente processado e recebido pelo excelentíssimo presidente desse tribunal, as folhas 46, e posteriormente remetido a esse relator, na oportunidade que concediu efeito suspensivo em relação a tão somente à multa aplicada, visto que não pleiteado tal efeito com relação às penas de perda de mando, Constam 3 antecedentes vigentes e específicos em face da recorrente, conforme folhas 18, aplicados nas sessões de julgamentos dos dias 2/5 de 2023, 29/8 de 2023 e 19/9 de 2023. Este é o relatório, senhor presidente. Perfeito. A instituição de provas documentais, né, doutor Vinícius? Aqui, concursos altos, a prova documental é que, efetivamente, existe um lembrete aqui que entrega aos torcedores do Cianorte, que pede ao torcedor para que não arremesse os objetos na quadra, vê o banco da equipe de reserva durante os jogos, isso prejudica o time da casa e o esporte como um todo. Vamos receber bem que colabore. É esse o documento, né, doutor Vinícius? Eu queria Este e 2 ofícios, presidente. O ofício pelo policiamento militar e o ofício da contratação dos seguranças, né? Senhor presidente, só gostaria de confirmar se essas provas elas foram juntadas na comissão disciplinar ou somente no recurso. Não localizei aqui no processo, pelo menos, no artigo que eu tenho, essa manifestação anterior. Foi juntado em sede de recurso, excelência. Apenas para facilitar, não precisar voltar. O Cianorte, em um primeiro momento, não apresentou defesa perante a comissão, razão esta que não foi juntada essa documentação. Vamos para a procuradoria. Nem só, tendo em vista que não houve entrada no momento cabível, para já o nobre defensor, de forma atendendo o princípio da boa-fé, já esclareceu como foi apresentar a defesa, só pede que sejam considerados esses documentos. Perfeito. Quem aprecia as provas é o relator, né? Então, conforme o CBJD, depois passo a palavra ao doutor William. Senhor presidente, em relação aos documentos, eu entendo que o CBJD ele é muito claro, né, em relação à juntada de instância recursal, né? Eu entendo que a equipe, ela não em relação ao advogado, né, doutor Vinícius, parece que foi acionado tão somente na sede recursal, mas fato é que a equipe ela foi devidamente citada e não acabou apresentando nenhuma defesa, né? Então, em relação aos documentos nos termos do artigo 150, né, eu acredito que não seja nenhuma faculdade do julgador em aceitar ou não, é uma questão processual legal, né? Então, em relação aos documentos, eu não estou admitindo os documentos em si, né, juntados,
mas me parece que o relato do árbitro em algumas situações, exceto a questão da veiculação da mensagem da equipe, supre, né? É suprido o relato do árbitro em relação aos seguranças e a presença de seguranças e a polícia militar. Isso me parece importante. Mas em relação aos documentos em si, eu indefiro, né, nesse caso, a produção da prova documental nessa instância recursal. Perfeito. Só um minuto que o doutor Fernando acabou de sair, porque entrou aqui. Então não perdeu nada. Já escutei. Então tá bom. Então o doutor Fernando agora integra presencialmente. Isso é que eu chamo de modelo híbrido, né? Iniciar uma sessão virtual e agora de maneira presencial. Não, sem problema nenhum. O doutor Vinícius também, olha, ele começou com a tela escondida, mas todos conhecem já o doutor Vinícius, né? E agora ele está aí, ó, até com a sua imagem. Mas não se preocupe, doutor Vinícius, até pela voz, a gente conhece muito bem já o senhor, né? Um advogado que luta bastante aqui, então nós já conhecemos. Então, resta indeferido a recepção de provas, também resta a observância da sua apresentação ainda em primeira instância, doutor Vinícius. Porém, muitos daqui, como o próprio relator já falou, o próprio relato do árbitro informava que havia policiamento de segurança. Perfeito? Superada esta parte, passo então a palavra ao doutor defensor para que realize manifestação. Uma boa noite a todos, doutor William, doutor Arthur, nosso presidente, doutor Peterson, a todos os nobres auditores, membros do Ministério Público, a nossa querida e sempre prestativa Ana. É sempre um prazer poder sustentar perante vossas excelências, uma vez que, para mim, o pleno do futsal é um dos melhores órgãos, um dos órgãos mais técnicos para se julgar a justiça desportiva. Isso que eu atuo em outros TJDs. Então, antes de mais nada, eu parabenizo pelo excelente trabalho que é feito por nós. Eu vou ser bem breve, uma vez que a defesa escrita apresentada, ela traz toda a argumentação necessária e que a defesa entende que vossas excelências possam compreender. Extraído da súmula, nós temos que foi arremessado uma garrafa d'água, um objeto, né? Imagino que seja uma garrafa d'água, e que, por conta disso, existiu uma paralisação de 5 minutos. Olha, eu sou capaz de demonstrar aqui para vossas excelências que se eu derrubar uma garrafa d'água na minha casa agora e pegar um rodo, eu não demoro mais que 1 minuto e meio. Isso se eu tiver com preguiça. Então, essa paralisação de 5 minutos, ela não pode ser computada a um arremesso de uma garrafa d'água, né? O que pode ter ocorrido ali é que, com o arremesso dessa garrafa d'água, o árbitro fez a paralisação, acalmou os ânimos, demorou um pouco mais, mesmo após a secagem da quadra, e estipulou um prazo estimado de 5 minutos, porque não é factível, né, que se demore todo esse período para secar uma quadra. Ademais, o próprio relatório traz que a partida transcorreu de forma natural, o que, ao entender da defesa, retiraria a necessidade da perda de mando de jogo, uma vez que a perda de mando de jogo ela é facultada aos autores a ação quando a existência de um fato grave, né? A gente entende que, de fato, a equipe tem de ser penalizada. Isso aqui, como a gente sempre faz em todos os tribunais, a gente pauta pela verdade
A gente não vem aqui trazer teses mirabolantes, nem tentar justificar o injustificável. A equipe ela vem passando, durante essa competição, alguns problemas com a sua torcida. Inclusive, para o ano que vem, nós iremos fazer um trabalho um pouco mais forte de conscientização. Já está existindo um rompimento com essa torcida organizada também, por esses fatos que aconteceram. O fato é que nós estamos diante de uma equipe que disputa a prata, né? E o apenamento de R$2.000 representa mais ou menos 20% do orçamento total da equipe para pagamento, para disputa da competição, né? Os atletas que ali disputam, eles ganham R$500, R$600, quando muito. Vamos colocar no máximo R$1.000. Então, um apenamento com essa gravidade, ela foge ao caráter pedagógico da pena e acaba por trazer um caráter de distinção da equipe, uma vez que a equipe ela não tem um faturamento necessário para arcar com uma multa de R$2.000. Nós entendemos sim que o fato ocorreu num primeiro momento, nós entendemos sim que deve ser apenado, mas nós não entendemos que é factível que se tenha demorado 5 minutos para enxugar a quadra, o que para a defesa demonstra que não existiu tal gravidade a ponto de atrapalhar a continuidade da partida. Até a súmula diz que tudo transcorreu de forma normal. Então, pleiteia-se o apenamento mínimo, a reforma da decisão com um apenamento mínimo legal e a aplicação do artigo 182, uma vez que os atletas que atuam por Cianorte, em sua grande maioria, tem outras formas de ganho que não o futsal, então não poderíamos tratá-los como atletas profissionais. Quanto ao segundo fato, em que pese os atletas tenham ficado 20 minutos em quadra, foi como eu coloquei. O ginásio estava cheio, era uma partida muito importante, cidades ali que tem uma certa rivalidade, e que por conta disso demorou para se retirar a torcida organizada. Mas a retirada da torcida organizada, a demora na sua saída, por si só não pode ser caracterizada como uma desordem. Existiram arremessos de líquido, né? Novamente garrafas d'água. Existiram, a defesa ela não nega esse fato, pelo contrário, ela vem aqui e assume perante vossas excelências que de fato existiu esse ato, mas entende que foram atos isolados e que também não trouxeram maiores problemas. O que de fato demorou a saída da equipe do Apucarana de ginásio foi que a equipe do Cianorte, como muitos aqui, como vossas excelências conhecem os ginásios do nosso estado, muitas vezes a entrada do vestiário é próximo da saída das torcidas. Então, por conta de um excesso de zelo, podemos dizer assim, a equipe ficou em quadra aguardando que a torcida saísse. E mais, a torcida salienta que existiam 3 policiais militares, conforme consta no relatório, e ali foi colocado 4 seguranças, mas na verdade seguranças em quadra, né? Não 4, mas sim 10, o que comprova que a EPD a toda forma tentou evitar e trouxe segurança e reprimiu tal fato, tal ato, né? Razão pela qual também pugna-se pela aplicação do apenamento mínimo legal, também com as benesses do artigo 182. Nos 2 casos, a defesa salienta que a retirada de mando de quadra seria deveras prejudicial para a equipe, uma vez que uma das poucas fontes de renda que a equipe possui é de bilheteria, né? Então, o caráter pedagógico, ele não seria cumprido, né? Já a questão de multa serviria para muito
que a EPD pudesse levar até os seus torcedores que tais atitudes estão prejudicando diretamente a EPD. Razão pela qual a defesa, confiante em vossas sapiências, entende que as razões aqui apresentadas serão acatadas e que a pena imposta será diminuída, frisando mais uma vez que tanto o primeiro ato quanto o segundo ato, eles não geraram nenhum fato grave, né, que justifique a perda de mando de jogo, perda de mando de campo. É a manifestação da defesa. Realizada a manifestação pelo nobre defensor, Dr. Vinícius Fragoso, passo a palavra ao parquê, representado pelo Dr. Denis Almada. Tem a palavra no procurador-geral. Obrigado, senhor presidente. Peterson, representando inicialmente o nobre relator, Dr. William, doutora Arthur, o doutor que está virtualmente, doutor Fernando, doutora Gisele, no final, nossa ilustre secretária, doutora Ana, também o ilustre advogado, professor da equipe, doutor Vinícius. Passando aqui ao caso, pese que o árduo trabalho feito pela defesa para tentar reverter essa situação, desde já deixo os parabéns aqui pela honestidade trazida pelo nobre defensor, mas o caso concreto, ele traz, primeiramente, 3 situações, que são os 3 antecedentes específicos do 213, que a equipe teve já nesse ano, em maio, agosto e setembro, para demonstrar que já são recorrentes problemas ocasionados pela torcida do Cianorte. Além disso, excelências, o caso também é grave, e incide, assim, a aplicação do parágrafo 1º com a perda do mando. Veja-se que, ao contrário do que foi dito na tribuna, o primeiro fato, ele decorre do arremesso de vários golpes, não somente, pelo menos conforme consta na súmula, e que não houve desconstituição da presunção de veracidade, então, como aqui como verdadeiro tudo que está na súmula, em que lá consta que foram arremessados vários copos, foi somente um. Além disso, esses vários copos ensejaram, sim, a paralisação da partida por 5 minutos, uma série prata do Paranaense, é uma competição de grande importância no cenário estadual. Então, não se pode permitir que a torcida tenha esse tipo de comportamento, demonstrando empolgue, a falha na prevenção e na repressão também. Ou seja, o artigo 213, ele diz deixar de forma providência capaz de prevenir e reprimir. E aí vem a questão do arremesso, o lançamento de objetos no campo ou o valor do evento esportivo. Nesse caso, a equipe ela falhou na prevenção e também falhou na repressão, e não houve também qualquer identificação do infrator. Esses infratores que jogaram esses copos. Houve prejuízo na partida, com a paralisação de 5 minutos, houve arremesso do líquido, etc. Então, a aplicação do 203, inclusive, para o parágrafo 1º. Todavia, nesse caso, entendo que existe parcial razão à defesa, no sentido de que a multa ela se mostra exagerada. Digo, no caso concreto, houve arremesso, mas como a Procuradoria está defendendo aqui a manutenção da perda do mando, então, no caso concreto, a multa de R$1.000 pela primeira denúncia, mais a perda de um mando, ela se mostra desproporcional. Então, nesse sentido, entendo que aqui deveria ser reduzida a multa e, nesse sentido, deveria ser acolhido parcialmente o recurso, mas mantendo aqui a perda de mando. Em relação ao segundo fato, veja-se que, novamente, embora não tenha ocasionado prejuízo ao andamento da partida, ocasionou, sim, esse tumulto ao final, os atletas adversários tiveram que aguardar por 20 minutos, e mesmo assim, eles tiveram vários arremessos de copos, conforme consta na súmula, e garrafas descartáveis também. Ou seja, novamente teve desordem, novamente teve arremesso de objetos, novamente causou esse prejuízo ao espetáculo, não ao andamento do jogo que deve ser encerrado, mas ao espetáculo como um todo, reforçando que se trata de série prata, reforçando que é uma conduta reincidente. São 3 já condutas do 213 que a equipe vem. Então, nesse sentido, em relação ao segundo fato, também entendo que é grave, que incide assim a perda de mando, mas também entendo que a multa também se mostra elevada, razão pela qual a Procuradoria ela entende que deve ser de posse silêncio parcial, por via do recurso nesse tocante, para a redução da multa, mas mantendo, sim, a perda de mando, porque, conforme o nobre defensor mencionou, a equipe ela está rompendo com essa torcida, mas é somente com a efetivo momento que a torcida sente, vai poder estar lá, não vai poder apoiar, talvez ou a equipe vai tomar medidas capazes de prevenir
ou mesmo se os torcedores deixarão de praticar o ato. Então, entendemos aqui que deve ser mantida a perda de todos os mandos, no caso, com os três mandos, mas sugere-se que, em vez da aplicação da perda de mando por si só, que seja aplicado o jogo no próprio ginásio da equipe, com portões fechados. Nós entendemos que assim seria mais razoável e proporcional à equipe, não teria gasto com deslocamento, bem como outras situações que pudessem prejudicar o financeiro da equipe. Entende-se que a Procuradoria entende a condição financeira, sabe que não é fácil competir, são diversas despesas com segurança, tinha segurança partida, tinha policiamento, embora não o suficiente para prevenir as perdas praticadas, custo com arbitragem, tudo demais custo, sabemos que é pesado para a equipe, mas isso não pode, só esses fatos não podem afastar a punição, sobretudo considerando a incidência, considerando o arremesso de diversos copos e a ausência de identificação desses infratores. Pelo que se postula, portanto, excelências já ao final, o parcial provimento não somente em relação à multa e a manutenção da perda do mundo, mas convertida em portão fechado, se assim entender, Vossa Excelência. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Realizada a manifestação pelo recorrido, passo a palavra ao novo relator para a procuração oral. Senhor presidente, eu cumprimento inicialmente tanto a defesa quanto a procuradoria em suas manifestações, ambos muito leais e transparentes, né, o que certamente também facilita a aprovação do voto, né, por nós. E eu também, em relação ao fato 1, primeiramente eu afasto, né, questões de presunções, conjecturas em relação ao caso e se atendo aqui tão somente o que diz a súmula e o que a denúncia e a súmula me acaba nos trazendo, né. Eu vou por partes, primeiramente em relação ao primeiro fato, até porque como foi dividido aí, bem dividido nas sustentações, em relação ao fato 1, em que pese as alegações do recorrente, não me parece que ficou comprovado, primeiramente, em nenhum momento que houve qualquer tipo de desídia, preguiça ou culpa, né, lá do funcionário, o rapaz responsável ali pela secagem da quadra, né, o chamado rodoboy. E mesmo que ainda fosse comprovado, na minha concepção, tal fato ele pouco importa para a análise do caso, na medida em que a equipe ela responde, né, o profissional lá da secagem, responsável pela secagem da quadra, ela é vinculada à equipe, né, e, portanto, havendo uma responsabilidade objetiva aí da equipe pelos atos cometidos pelo seu preposto. Também não entendo que tenha sido uma situação em que tão somente foi uma pouca quantidade de líquidos, de líquido arremessado, copo arremessado, porque o próprio árbitro ele relata em súmula que houve arremesso de copos com líquido. E aí o que até mesmo se justifica a demora na secagem da quadra e o reinício da partida, né? Também entendo que não há como se afastar a pena por completo, e não há como se atender ao pleito da recorrente para minoração da multa ao seu patamar mínimo, até mesmo porque é uma equipe aí que vem com uma sequência aí de incidentes do artigo 213, né, são antecedentes específicos, né, eu contei ali ao menos 3 desde o mês de maio, aí, um interregno aí de pouco mais de 6 meses, né, e essa aqui, ela foi, estamos discutindo uma quarta punição, né, em relação a arremesso de objetos em quadra. O doutor Vinícius mencionou a questão das medidas ali que estão sendo tomadas, mas isso é uma questão futura, né? A equipe, ela vem se esforçando, me parece, em relação à contratação de seguranças particulares, ofício APM, e até mesmo essa veiculação aí dessas mensagens educativas, mas
pelo menos no momento, não me parece que elas vêm surtindo o efeito esperado, e esses incidentes aí, eles estão insistindo em acontecer, né? Eu mantenho a pena aplicada, mas, por outro lado, em relação à notificação do artigo 213, né, mas, por outro lado, eu entendo, assim como a Procuradoria, em relação à multa, primeiramente, foi um pouco exagerada, né? Posso estar numa concepção errada, Vossas Excelências me corrijam aí se eu estiver enganado na sequência dos votos. A multa, ela me parece um pouco exagerada, e em relação à multa, eu estou minorando pela metade para R$500. E também entendo exagerada nesse caso, né, e aí discordando do posicionamento trazido para a Procuradoria, a aplicação da perda de mando, da pena de perda de mando, pois que, em que pese o prejuízo que ocasionou ali na partida no momento, eu não entendo como grave o suficiente para privar a equipe de que venha jogar aí em seus domínios, né? Então, com relação a esse ponto, eu estou dando parcial provimento, reduzindo a multa para o patamar de R$500 e afastando a pena de perda de mando. E aí, em relação, adentrando aí ao fato número 2, também entendo que a equipe ela não se desincumbiu, né, do seu ônus probatório, para afastar ou minorar as punições, a punição aplicada na forma pleiteada aí para o mínimo legal, né? E também em relação a, nesse caso aqui, a perda a pena de perda de mando. Porque mesmo aí eu considero, né, a defesa ela vem e fala que é comum que a torcida da equipe mandante ela demore um pouco mais para sair. Mas, no meu entendimento, eu acredito que 20 minutos ele é um tempo de espera um pouco demasiada, né, exagerada. Depois de decorridos 20 minutos, a equipe visitante estava lá esperando e a torcida estava lá ainda, estava lá no ginásio. E aí, quando a equipe se direcionou, né, para a saída, escoltada por seguranças e policiais militares, eles estavam lá para atacar objetos, copos, garrafas lá nos membros da equipe visitante, né? Então, o que demonstra até de uma certa forma, né, e que esses indivíduos, esses torcedores, eles permaneceram lá tão somente com o intuito de hostilizar os membros da equipe visitante, né? E também diferente, mais um ponto que eu discordo das razões recursais, é que a presença de policiais e seguranças, ele não significa que os arremessos não ocorreram, né? E muito menos que houve algum tipo de prevaricação por parte dos agentes públicos de segurança, né? Porque justamente eles estavam lá para escoltar os atletas adversários da equipe visitante em segurança para que pudessem adentrar ao vestiário, né? Mas aí, como eu adiantei, senhor presidente, é que eu entendo que a dosimetria da pena ela deve ser também ajustada nesse caso, né? E eu entendo que, nesse caso em específico, em relação ao fato 2, houve sim uma gravidade, né, à situação, porque primeiro que a torcida podia simplesmente ir embora e não tinha nada que estar lá aguardando a equipe visitante para tacar tacar objetos neles, né? Então, houve sim uma gravidade porque colocou, no meu entendimento, risco à integridade física e até mesmo moral dos atletas, dos membros da comissão técnica, né? Mas também, por outro lado, eu entendo que a aplicação de 2 partidas, nesse caso, ela se mostra elevada. Então, razão pela qual, nesse ponto, em relação à pena ao mando de campo, estou reduzindo para 1 partida, tá? Entendendo como suficiente. E com relação à pena de multa, também entendo como um tanto quanto elevada, né, a aplicação pela comissão. Estou minorando ali
então, pela metade em R$ 1.000 em concreto. Tá? Então, dando provimento parcial ao recurso também nesse ponto, senhor presidente. Então, o relator dá provimento, aplicando o 182 reduz de 1.000 para 500, aplicando o 182 reduz de 2.000 para 500. Senhor presidente, eu não estou aplicando o 182, eu estou minorando tão somente. Está minorando. Diante da gravidade, o senhor não aplica o 182, é isso? É série prata, né? É série prata. Série prata. Não, eu não estou aplicando 82 porque a equipe tem antecedentes e entendo como grave também os fatos. Cumpre os dois requisitos. Minorando. Entendi. Cumpre os dois requisitos que quando o infrator não terá direito à dedução, a que se refere esse artigo, quando o incidente a infração for de extrema gravidade. Perfeito. E a forma? Tá. E a forma, existe aqui a forma portões fechados ou a 100 km? Eu não sei como é que está no planeta. Temos o caso que na decisão aqui, salvo engano, ela também não tem... Mas aí segue o regulamento, se não aplicar nada, segue o regulamento. Portões fechados ou só perda de mando do produto? Eu entendo que é perda de mando na forma do regulamento, né? Eu não... Sinceramente, eu não sei o que diz o regulamento nesse ponto, né? Não tenho conhecimento. Até por isso... Vamos ver, fica sobreestado um pouco. Enquanto você tem um regulamento ali, né, impresso, né? Acho que tem. Enquanto isso, doutora Gisele? Eu voto com o relator, porém, eu aplico não a perda de mando, mas sim o jogo com os portões fechados. Sim, perda de mando porque o jogo com portões fechados, né? Que a gente chama, mas é portões fechados. Eu acho que é até mais eficaz para que a torcida caia em si do que está acontecendo e é recorrente, né? E também não aplico o 82 porque pela recorrência do público. Uhum. Doutor Arthur. Senhor presidente, eu acompanho o relator integralmente. Integralmente. Perfeito. Então, só estamos vendo divergência com os portões fechados. Doutor Fernando Zé. Eu votaria com o relator, mas eu entendo que deveria ser portões fechados. Então, eu vou com só no tocante ao cumprimento da pena. Na dosimetria, impostam com o relator. Caiu no meu colo, então. Vamos lá. Então, vamos lá. A decisão, então, já vem tomada em relação às dosimetrias, perfeito? Parabéns pelo trabalho, doutor Vinícius Fragoso. Seguinte, eu entendo que está perfeita a decisão ali do primeiro item, porque jogar ali água na quadra e depois limpar, entendo que existe sim a gravidade, mas não a gravidade a ponto de ter o apenamento mesmo por partidas. Já no segundo, eu até vou divergir, porque eu entendo que depois de ter lançamento, 200 porque estavam utilizando, ficar 20 minutos na quadra porque teve utilização, doutor Vinícius. Então, nesse tocante, eu não reduziria a perda de mando, somente a multa, perfeito? Mas, então, por maioria, tá, doutor William, fica o seu voto é tomado. Já portões fechados, então, daí agora, por maioria de votos, fica portões fechados, porque eu entendo como se apenas uma torcida. Muitas vezes a torcida, isso mesmo, é portão fechado, porque o que acontece? E ainda mais se fala da torcida organizada. A torcida organizada, ela freta ônibus, seja, né, do futsal, seja do campo, temos aí Fúria, Fanático, Império, as três maiores aqui, para que nenhuma não seja esquecida, né? Elas fretam ônibus e vão fazer baderna em outro lugar, né? Então, acredito que o portão fechado é o jeito de falar. E digo mais, doutor Vinícius, aí é um conselho, é uma recomendação, que quando saia o novo bilhetinho de novo, lembre-se, já jogamos portão fechado tal, por causa do incidente tal, né? Da ação tal, que foi colocada porque a torcida esperou e jogou lançamentos.
eu acho que é importante depois lançarem, até o próprio clube colocar, ó, fomos apenados por causa disso. E vou falar, é uma pena branca, como eu falei, poderia ter sido 2 partidas de portões fechados. E está ficando, restando só uma diante do projeto de trabalho do advogado. Mas, então, fica, por maioria, portões fechados. Senhor presidente. Só que eu estava consultando justamente o regulamento, e aí o regulamento geral não traz nada, não especificar esse artigo 12, conformidade do artigo 175, parágrafo 2º do CBJD, o clube que for apenado com a perda do nome de jogo terá que jogar sua partida como mandante e de nada de cidade com distância superior a 5 pontos da série do infrator. Desde que o local ofereça... Sim, eu entendo, mas não. O tribunal aqui vai aplicar a perda de mando com portões fechados, exatamente porque a pena, tendo em vista que é a torcida, mas sim, nós vamos aplicar portão fechado. Senhor presidente. Só em razão do 175. Eu acredito que, nesse caso, a gente tem a discricionariedade, né, até porque o código não limita, né, em relação à forma de aplicação. Então, eu me curvo em relação à perda de mando, aplicar também os portões fechados. Perfeito, então. E eu acompanho o relator, até nesse ponto. Boa. Agradeço. Obrigado, doutor Arthur. Agradeço por unanimidade e por portões fechados. Pode falar, doutor Arthur. Ele destrinchou o caso, foi detalhista. Excelente voto. Perfeito. Obrigado, doutor. Então, agora, com alteração, então, por unanimidade, exceto ali no apenamento, que eu ficaria ainda com 2 partidas, nos termos do voto do relator. Perfeito com o cumprimento do portão fechado. É o resultado que proclama. Obrigado, excelências, e se me permite uma breve fala de 2 segundos, mas a decisão de vocês, ela de fato, ela vai impactar em quem realmente cometeu o ilícito. Então, vossas excelências estão de parabéns, porque perda de mando de 2 partidas iria impactar única e exclusivamente a RPD, que já tem uma dificuldade enorme para se manter, uma vez que exista essa disputa com portões fechados, como muito bem colocado pelo nosso presidente, vai ter a real eficácia, e nós vamos poder trabalhar isso como uma forma pedagógica e educar essa torcida. Muito obrigado, uma boa noite e bom trabalho para os senhores. Agradeço. Doutor Vinícius, só cuidar para a torcida não ficar do lado de fora utilizando no jogo depois. Correto. Nós iremos nos atentar a isso também, doutor. Muito obrigado. Perfeito. Vamos lá. O outro item de pauta é o recurso do Coronel Futsal, referente à decisão da 2ª Comissão Disciplinar, que foi pedido também, né, transferência, mas agora a defesa não está presente. Mas vamos lá. Temos aí, com certeza, o processo já está saneado, encontra-se maduro para julgamento, e então passa a palavra à nobre relatora, a doutora Gisele, tendo em vista que aprovou agora recurso 24/2023, autos 260/2023, recurso do Coronel Futsal, referente à decisão da 2ª Comissão Disciplinar. Tem a palavra. Boa noite a todos. Coronel Futsal ajuizou recurso voluntário para o pleno, visando a reforma da decisão da 2ª Comissão Disciplinar pela condenação por maioria de votos a pena pecuniária de multa no valor de R$ 4.000 por infração ao artigo 213 do CBJD. A hora recorrente foi denunciada no 213 por deixar de prevenir e reprimir desordens e lançamento de líquidos no local da partida. Segundo o relatório arbitral, o jogo foi paralisado aos 30 minutos e 30 segundos por a torcida organizada do EPB Coronel ter jogado cerveja e lançado cusparadas no árbitro auxiliar, ficando a partida paralisada até que a segurança fosse restabelecida. Em sessão na 2ª Comissão Disciplinar, no dia 17/10, a denúncia foi aceita e a recorrente foi condenada por maioria de votos no artigo 213, em R$ 4.000, e perda de mando de campo em uma partida. O mérito, o recorrente também apresentou recurso voluntário, efetivamente clamando pelo efeito suspensivo
a qual a relatora aqui examinou e considerou o efeito suspensivo. No mérito, a defesa alega equívoco da corte preliminar ao analisar os fatos narrados em súmula e que não há que se falar em relação ao 203. Em que pese o fato ocorrido, nada trouxe prejuízo à partida. A equipe de arbitragem deu prosseguimento e o ocorrido foi sanado ante ações policiais militares que estavam presentes em fato. Também a EPD recorreu no parágrafo 3º sobre a comprovação da identificação e detenção de autores da desordem, invasão e lançamento de objetos, com apresentação de autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência, contemporâneo ao EPD. Por fim, a dona defesa, pediu, em caso de manutenção da pena ou não absolvição, a aplicação do 182, alegando ser uma faculdade do julgador e não uma condição obrigatória da lei. A redução da pena, haja vista PV ser amador. É o relatório. Instrução relatório. O coronel Futsal ainda não se encontra. Então, com a palavra, a doutora Procuradoria. Como recorrido. Obrigado, senhor presidente. Em relação a esse caso, primeiramente, que deve ser o afastamento de aplicação do artigo 182. Primeiro, porque, ao que parece, já teria sido aplicado na própria decisão, considerando que lá se fala em pena em concreto. E também, ele que seja de negócios silências, a Procuradoria entende que o fato é grave e a equipe é reincidente. Então, afastaria dessa forma a aplicação do 182, que é o que parece ter sido aplicado no 182 no sede de comissão disciplinar. De todo modo, em relação aos demais fundamentos do recurso, então, não merece que o acolhimento, sobretudo considerando a extensa ficha de antecedentes da equipe, os fatos graves narrados aqui na súmula. Veja-se que a equipe está inteiramente nesse tribunal por conta do 213, entre outras situações, de forma que não há que se falar aqui não diz de gravidade, pelo que a Procuradoria pede manutenção da pena imposta por R$4.000, e isso já se mostra razoável e proporcional ao caso em tela e também observados os antecedentes da equipe. É a manifestação da Procuradoria. Realizado na manifestação do autor. Realizado na manifestação do autor. Na decisão agora do tribunal. Uma partida. O pagamento da multa de 4 mil. Isso do coronel. Do coronel. De 4 mil. Ao final, acordar as auditoras de decisão da comissão, que a maioria do voto, condenar a IPD para a pena de multa. Me parece que restou vencido o voto divergente do Dr. Rafael, que ficaria perdendo o mando. Verdade. E aí não houve recurso da Procuradoria quanto ao ponto, aí fica a critério de Vossa Excelência entenderem que caberia de ofício aqui, eu particularmente, não, mas deixa eu pedir para vocês. Vamos falar. O advergente, Rafael, se votou pela terça. É só multa, então? Então, é só multa de R$4.000. É isso que pode acontecer em discussão. Perfeito. Eu vou falar à doutora relatora. Examinado e analisado os autos do presente recurso, voto como segue. Primeiramente, quando as preliminares da folha preliminar adquirida pelo recorrente quanto ao efeito suspensivo. Quanto ao mérito, ao que se refere o recurso sobre o 213, é inevitável que a desordem ocorresse. Se assim fosse, não seria necessário que a Polícia Militar fosse chamada e que a partida só voltasse ao normal depois de sua intervenção. Também, em momento algum, foi descaracterizada a súmula arbitral, quanto aos lançamentos de líquidos e disparados. Quanto à alegação da defesa, quanto à redução pelo artigo 182, há que se lembrar que por mais que comprove o que não ocorreu, ser ela apenas amadora, a mesma é reincidente inúmeras vezes só este ano. Portanto, acolho o recurso quanto ao 213, negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão atual, condenando a recorrente em R$4.000
tal valor devendo ser recolhido aos cofres da federação no prazo de 5 dias úteis sob pena do 223 tal qual. Para voto divergente? Olha, presidente, se você olhar os antecedentes, há uma evolução dos valores. Se você vê, ele foi escalonando. Então, o que justifica os R$ 4.000. Se der uma situação, a gravidade de perda de demanda, mas como não teve decisão nesse sentido... As multas em 800, 1.800, 800 de novo, 1.800, R$ 3.000 e R$ 2.000. Ela encontra-se de maneira gradativa. E eu acrescento em relação, senhor presidente, à questão da cusparada, né? Isso acho que é praticamente... Até por isso que eu mantenho, né? Até pensei em relação ao fato anterior, ao processo anterior, mas não vejo como minorar essa multa também. Cusparada? Eu até, é que eu não vou dar de ofício, mas eu até daria perdão pelas cusparadas. E para mim não posso. Por isso que eu mantenho a decisão atual. E é por isso que talvez nem vieram defender, porque sabiam que... Mas eu não pedi agora. Onde pediram? Não pode, não está aqui. Então, é o resultado que proclamo. Não estão presentes, não há redação da acordo. Perfeito? Você pediu? Você pediu acordo? Não. Então, tem que ver se no recurso tem, senão... Não, recurso não tem. Não há a solicitação. Perfeito? Então, é o resultado que proclamo. O terceiro de pauta, existe um pedido aqui exatamente porque juntaram até a audiência mesmo momento. E, então, dessa maneira, então, o doutor procurador da equipe recorrente, Fernando Augusto Teixeira, ele encontra-se, então, em outra sessão de julgamento. Então, está definido aqui o adiamento do julgamento, até porque também não traz prejuízo nenhum para o campeonato. Pelo visto, já estão no final ali, e não vai haver mais jogo em casa da equipe recorrente. Perfeito? Então, agradeço aos nobres pares, encerrando aqui a sessão de gravação, e daí fiquem para alguns recados aí administrativos.